Olá, pessoal! Estamos hoje com mais um episódio do Pode Deslacrar. E hoje temos convidados muito especiais. Um deles é o Caê, que é fundador do grupo Art7. Ele é missionário, desenhista, artista plástico, palhaço, ator e também professor na Jocum Monte das Águias. E com ele está aqui também a Nádia, que é atriz, que se formou pela Faculdade de Artes do Paraná, também é palhaça e missionária na Jocum Monte das Águias. Sejam bem-vindos. Obrigada. Muito obrigado. É muito bom tê-los aqui conosco e eu queria começar falando sobre esse grupo Art7, né? Porque é uma companhia artística e ela une teatro, dança, circo. Isso. E eu queria saber como que ela surgiu. Vamos pra ele. Aquele que fundou o grupo. O Art7, ele deu início em 2002, mais ou menos. Na verdade, foi de uma vontade de produzir uma arte cristã, mas uma arte feita com excelência. A história é meio até, vou dizer, engraçada, tá? Eu fui convidado para participar para ir assistir um festival, você acha que era de dança. E eu fui assistir e saí assim... não muito empolgado, assim, com o que... Com o que você viu. Isso. Aí a gente voltou no carro e comenta daqui, comenta dali. Nossa, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Nossa, aquilo lá não tinha nada a ver. E, nossa, aquilo foi legal. E, enfim. E voltamos falando. E duas semanas depois, me convidaram de novo para assistir um Balé Guaíra, no Teatro Guaíra. E eu sou do interior, lá do interior de Minas, nunca tinha ido no teatro na vida. Assim, Eu nunca tinha entrado no teatro na vida. Nossa. Não do tamanho do Guaíra, né? Sim. E eu fui pela primeira vez e assisti o Balé Guaíra com a orquestra sinfônica ao vivo. E eu saí de lá querendo dançar balé. Todo mundo faz isso. Querendo dançar balé, saí de lá nas pontinhas do pé, dentro do teatro. E achei, nossa, que legal, que lindo. Imagina se a gente fizesse algo assim, com excelência e tal. Foi quando eu entendi, ou fui impulsionado por Deus para criar, então, esse movimento de fazer arte, mas fazer uma arte com excelência mesmo. E então juntou algumas pessoas que estavam na época na Jocum Uberaba, na época chamava Uberaba, hoje é Sem Fronteiras. Sim. Começamos a conversar sobre, e pensar sobre, e orar sobre isso. Até o dia que eu e minha esposa, não, vamos fazer. É isso. Vamos fazer isso, então começamos. E o Art7, como a primeira leva, era só de dançarinos. Era. Era Danças só- urbanas. Danças urbanas. Começou com hip hop. Que legal. Porque o Art7 é muito do movimento assim, o que nós temos de material humano, qual é a habilidade, o dom, e a ideia é explorar isso. Sim. Então, na época, a maioria era de bailarinos, De dança de urbanas, e começamos. E aí foi desenvolvendo, outras pessoas foram chegando, outras saindo. Então tem 23 anos. Exatamente. Nossa. Sim. 23. E desses 23, acho que eu tô 13 oficialmente. Ah, tá Ele me bastante. conheceu adolescente. Né, na missão, filha de missionário, estava lá. Né, o que eu faço? A gente vai ser atraído pela arte. Tímida que só. Mas aí esse aqui veio... Né? Vem pra cá. E aí foi ali que eu descobri minha vocação, né? Ah, você não fazia antes, Então, teatro ou artes? Assim, comecei pequenininha, tinha uma inclinação para as artes. Na Jocum a gente tem um programa de férias que é o King's Kids. Sim. Então, né, eles trabalham com danças, teatro também. Então, sempre fui muito atraída para as artes, mas nunca achei que seria nada sério, assim, né? E aí surgiu esse grupo na missão, fui chegando perto ali, né? Na verdade ele foi atraindo, lançou ali. E aí, acho que hoje eu sou uma das mais antigas do grupo, porque desde lá... Você vem com eles eu vim também. com eles, foi. E acompanhou toda essa transição que agregou teatro, daí agregou circo, daí agregou música. Então, começamos com a dança, aí chegou o circo, né? Muito forte. Não lembro como que foi. Na verdade, você chegou o pode falar Malabares mais. muito forte. Eu fui participar de um acampamento... Como é que chamava o acampamento? Era... Não sei. Não era Arte em Foco, Quem te deu aula agora na quadrangular? Artistas de Cristo? Dos Artistas de Cristo. Como é que chamou?
A Camp Teatro. A Camp Teatro. Camp Eu fui Teatro. convidado para dar oficina no Camp Teatro 2000 e... sei lá. Deixa pra lá. E de dança. E eu fui, eu e outras pessoas, e tinha uma galera que foi convidada para dar malabares. Aí nos intervalos das oficinas, nossa, que legal, deixa eu ver como é que funciona isso daí. E eu peguei muito fácil, muito rápido. Fácil é uma palavra muito forte. Mas foi até rápido. Sim, por não porque é ter bem complexo. por não ter feito oficina. A moça, mas você já fazia antes? Eu falei, não, é a primeira vez. Nossa, mas você Que tem legal. facilidade e tal. Gostei desse negócio. Aham. E foi quando eu comecei a tentar desenvolver o malabarismo. Uhum. O palhaço, eu falo que o palhaço já nasceu comigo. Sim. O palhaço já nasceu comigo. E foi a primeira coisa de circo que eu fiz foi o palhaço. Mas quando eu fiz, eu nem sabia o que eu tava fazendo. Tipo, nossa, é engraçadinho. Dá pra você fazer um negócio na festa do meu filho? É, animação, Você né? faz É. Aí você pintava aquelas maquiagens mais... Tenebrosa. Tenebrosa. Aí eu não sabia por que as crianças tinham medo, chorava. Aí você olha as fotos e eu fico com medo de mim mesmo. Todo mundo tem um começo, né, gente? Todo mundo tem um É, começo. Olha pras Vamos fotos. Começo é sempre julgar, espontâneo. Aquele figurino que parece que você tropeçou num guarda-roupa e saiu lá de dentro. Tudo misturado. Nada com coisa alguma. Enfim. Meu Deus. Então, mas a questão do circo chegou com malabares. Aí fui jogar malabares, comecei a gostar. E aí, nossa, tem um palhaço, vou voltar a brincar. E aí eu descobri algumas pessoas aqui em Curitiba que são mestres, que eu comecei a seguir. Aham. E aí eu comecei a fazer os cursos de palhaçaria. Hoje são amigos, hoje são parceiros de profissão, né? Sim. E depois eu fui fazer a escola de circo da Federal. Não tem mais essa escola, né? Fechou, Ah, agora fechou. parece que reabriu, eu não sei. A minha foi a última da época, né? Aham. Então, daí foi. Começou a desenvolver. Você foi trazendo Aí você pro trouxe, grupo. Aí eu você fui veio- trazendo, aham. pro ministério e tentando encaixar uma coisa com a outra, ampliar a opção, até um dia que eu trabalhei em um circo. A gente legal. sempre ia pra rua com essas danças urbanas. E a Jocum também tinha muitos teatros pantomima, né? Não sei se vocês Nossa, já nossa. fiz Algumas. mímica. Quem não fez, Mas eu né? acho que o primeiro espetáculo da companhia foi o Enxergo, Caí. Que foi quando a gente uniu aí dança com a linguagem do circo, acrobacia, malabares, né? legal. Pode... É. Foi a... E a acrobacia, a gente viu que tem bastante no espetáculo de vocês. Ah, Vocês sim. também trouxeram nessa época? Sim, sim. Porque aí, quando eu fui para fazer a escola de circo, aí você é obrigado a fazer, né? Na verdade, é uma das coisas que eu mais gostei Legal. na época. Aí eu trouxe e a gente foi juntando as peças. E aí agregaram também no espetáculo. Sim. Uhum. E hoje vocês têm um ritmo de quantas vezes na semana que vocês ensaiam? Quantos integrantes tem no grupo? Nós estamos com... Eu tava fazendo as contas, né? Acho que 11 fixos. E temos, em média, uns 8 voluntários que participam com a gente de alguns projetos, que já passaram pela companhia, mas agora não estão ali no dia a dia, né? Sim. Mas, assim, fixos, eu contei 11. Por aí. agora, Bastante. Por aí. É. E a nossa rotina, como seria? Vai de temporadas, né? A gente tava agora com o espetáculo, inclusive, vocês viram, o Circo Sobre as Águas. Muito bom. Então, varia muito, vai dessas temporadas de apresentação. Quando não tem tanta apresentação, a gente procura ter durante a semana espaços para esse treino pessoal, para manter ali, né, ativo. A Mas a gente também tem muito trabalho no nosso circo, que a gente tem uma lona de circo Sim. lá no nosso espaço, que exige também, assim, Muito trabalho. uma manutenção, né? Mas, assim, digamos que a companhia, ela tem esse... A gente tem o nosso tempo para isso, né? Nós temos a nossa semana toda, então a gente tem uma rotina. Vocês voltam-se pra isso, É. né? Aham.
Legal. E vocês comentaram que o fato de estar em Almirante é interessante, porque é descentralizado, assim, né? Dos lugares onde estão os grandes teatros. E vocês levam arte e cultura para aquela comunidade, né? Através sim. desse espaço físico que vocês têm, que é uma lona de circo. Aham. Nossa, isso aí é uma coisa legal para você até falar sobre hoje a sua atuação ali, né, como conselheiro da cultura municipal. Hoje eu sou conselheiro municipal de cultura de Almirante Tamandaré, um dos, né? Nossa, que legal. Foi um longo processo, porque quando eu cheguei em Almirante Tamandaré, em 2002, não tinha muita coisa. Porque quando se fala em cultura, você vem para Curitiba, Sim. que é o comum. Então a gente começou a tentar fazer coisas e no começo foi muito difícil. Muito difícil. Até, eu queria apresentar na escola. Não tinha essa porta. Não tinha. Aí, pra falar que a gente não apresentava, a gente ia pra rua. Que na rua você começa até alguém mandar você parar. É. E lá, como é difícil mandar parar, a gente fazia e... E assim chegava a cultura. Eu lembro que uma vez eu fui na Secretaria da Educação, porque até então não existia Secretaria de Cultura em Almirante Tamandaré. E eu queria fazer, eu levei um projetinho escrito para fazer algumas apresentações em escolas, levando alguns temas. Eu até falei, olha, a escola pode escolher o tema que ela quer. Eu quero que fale sobre bullying, eu quero que fale sobre, sei lá. Fala o tema que a gente se adapta. E a pessoa, mas é difícil, porque já tem um cronograma. Aí, nossa, moço, olha, nós estamos aqui na cidade. Aí eu já dá com as carteiradas. Já apresentei na Europa, já apresentei na África, já apresentei não sei na onde, e tal. Eu só não consigo apresentar na minha cidade. Nossa, vocês já foram para esses lugares? Aí, olha a foto. Aí, nossa, que legal. Então vocês já fazem, né? Sim. Então eu vou ver o que a gente consegue. E aí foi onde a gente começou a entrar e desenvolver um trabalho. Graças a Deus, hoje a gente já tem uma longa história com a cidade. Bom relacionamento. Bom relacionamento com a cidade, Tanto de educação que cultura. Tanto é que quando a gente comprou o nosso circo, a gente começou a pensar no nome, né? Porque eu trabalhei no Circo dos Outros primeiro. Quando eu trabalhei em outro circo, eu saí de lá e eu quero um pra mim. Porque a gente enche a boca pra dizer que o circo é a mãe de todas as artes. Na verdade, porque quando eu trabalhei lá no circo, tinha de tudo. Sim. Cabe Engloba tudo. tudo. Lembro que a gente fez uma novela, Nádia. Foi muito bom. A gente fez uma novela Que legal. no circo. E foi legal porque Cada final de semana eles iam pra assistir um Era um episódio. capítulo. Capítulo. Aí E na a próxima, galera deixava eles querendo mais pra Que voltar. legal. É bom Que até pra construir um legal. público, né? A pessoa que não tem costume. Era Sim. porque não foi no Rio de Janeiro, foi no em BH. Contagem. Contagem. Um lugar bem periférico. O pessoal também não tinha essa cultura de ir, né? Ao Teatro. ao circo. Mas foi uma experiência bem bacana. Nossa, muito legal. Um teatro pra dentro do circo. Aí quando eu vi isso, cara, cabe o teatro, cabe a dança, que a gente fez dança e acrobacias, enfim. Eu saí de lá com esse negócio na cabeça. Aí foi, e não é barato, não é simples, Sim. mas até que a gente conseguiu, alguns anos depois, conseguimos o circo, montamos a lona, e agora o nome? Pensamos no nome e escolhemos Circo do Almirante. Tem uns porquês. Sim. Um dos porquês é trazendo a referência para a cidade, porque Curitiba tem um circo da cidade, né? Eu queria trazer esse ponto cultural para a cidade de Almirante Tamandaré. Então, por que não trazer o nome Almirante, Que que homenageia traz a também. Valor pro referência? próprio povo ali, né? Qual o circo Sim. do Almirante? É lá de Almirante. Né? Fica conhecido assim. Isso. Então, a gente pensou nisso, em trazer a referência para a cidade. E também, além de trazer referência, a gente foi estudar o que é Almirante, quem é o Almirante, e tudo isso para a gente entender onde a gente estava entrando. O contexto cultural da cidade. Né? E o Almirante é a patente mais alta da Marinha brasileira. Né? Então, a patente mais alta da Marinha é o Almirante. E a Jocum, ela é conhecida pelas ondas.
Né? O Loren, o Olha! fundador, ele teve uma visão de ondas de jovens invadindo as nações. Que Então legal. a gente carrega essa Aham. coisa, né? Sim. Aí quando a gente começou, nossa, seria legal, a gente foi orar e veio assim no nosso coração, olha, nós estamos nessa onda, nós estamos nesse barco. Então existe alguém que está comandando esse barco. Sim. O almirante. O almirante comanda o nosso barco. Que massa. Então, e o Senhor é o nosso almirante, ele que comanda o nosso barco. E fechou tudo com chave de ouro e colocamos... E aí ficou o Ficou Circo esse do Almirante. nome. Aham. E agora vocês passam por uma fase que vocês estão tentando trazer uma nova lona e tal, né? E como que tá essa arrecadação? Como que tá esse processo? Devagar e sempre. Desistir nunca, render-se jamais. É. Na verdade, tá devagar e sempre mesmo. Aham. Mesmo porque a gente ainda não parou para fazer uma campanha assim, olha, vamos comprar uma lona nova. A gente tá... Porque, graças a Deus, a nossa agenda tá bem movimentada, Sim. com apresentações e viagens e tal. Então, a gente acaba dividindo o tempo entre Sim. ensaios, a criação de coisas para essas apresentações e acaba que a arrecadação fica A gente vai divulgando, É. né? Sim. Enquanto a gente pode. Estamos aí para lançar na página do Instagram também Isso. um vídeo falando sobre. Mas, ai, Deus tá movendo, né? Claro. Tá entrando, assim. Sim, a gente tá- aham. com certeza. E a gente também tá... Pessoas, assim, tipo, uma advogada veio falar com a gente e nos deu caminhos, assim, ó, vocês podem tentar por aqui. Então, a gente vai escrever um projeto. Então, a gente vê, assim, Deus trazendo essas conexões. Então, a gente tá caminhando. Sim. E entende que tudo vem no tempo dele, né? Então, quando vier pra acontecer. Nós já tivemos... Caio já tá de olho na lona. Sim, com certeza. Já A fez gente- os a gente- orçamentos. Já Já fez fiz os orçamentos. orçamento, já entrei em contato e essas coisas nós já... Que dando- cabe a nós, a gente tá fazendo, Sim. né? Porque nós nunca tivemos uma lona nova. Na primeira lona que nós tivemos, compramos de segunda mão, e de um jeito bem jocumeiro de ser, né? Milagroso. Milagroso. Eu lembro que chegou uma mensagem, você não quer comprar uma lona? Chegou até você. Do nada. Tipo assim, quero. Tenho dinheiro? Não, mas eu quero. Aí eu fui comentar lá na diretoria, no conselho da missão da Jocum Águias, onde eu faço parte do conselho, né? Aí eu comentei, olha que engraçado, chegou pra mim. Aí uma das nossas anciãs olhou pra mim e falou assim, e aí, comprou? Claro. Já Você, sei. olha, Pega a ó, ó. oportunidade já é sua. Então, eu tentei, mas o homem insiste que eu preciso pagar. Né? E não, mas manda mensagem dizendo que você vai comprar e tal, mas tem que pagar. E aí a Dalva, sendo Dalva, perguntou: o que Deus te falou sobre isso? Não, mas chegou agora, não deu nem. Chegou agora. Não deu tempo de eu orar sobre isso. Eu tô compartilhando a mensagem que acabou de receber. Daí nós paramos e fomos orar e enfim. Nós entendemos que nós tínhamos que dar passos de fé e começamos a compartilhar com pessoas e sobre a lona. E até que eu mandei mensagem para rapaz, eu vou comprar, posso ver? Tava em Florianópolis. Viajei até Florianópolis, olhei a lona e aí, gostou? Gostei. Vamos fechar? Vamos! Aí o cara falou assim, não, só que você pode me dar 2 semanas? Porque 2 semanas fecha o contrato aqui da praça, como se diz na linguagem de circo, né? Do terreno que tava o circo. Aí eu desmonto, levo para vocês, para eu não perder essas 2 semanas de trabalho. Falei, não, dou até mais. Fica à Perfeito, eu vou tentar vontade. arrecadar o dinheiro agora. E foi. Aí eu lembro que terminou e o cara... E aí, vamos fechar? Eu falei assim, seguinte... Eu não lembro o valor. Era 20 mil, alguma coisa assim, 15 mil. Eu não lembro o valor exato. Que ano?
Esquece. É demais. Foi um ano aí. Foi há alguns anos. Eu lembro que ele falou um valor, eu falei assim, ó, eu dou tanto, tipo, eu dou 15 mil. Na ideia, ele falou assim, não dá, porque É muito pouco. é muito pouco. Aham. Ele falou, não, eu topo. Não. Meu Deus. Não, mas você tem que vir montar o circo aqui. Aham. Eu fui dificultando pra ele dizer não, porque eu não tinha o dinheiro, na verdade. Né? Ele falou assim, não, fechado. Eu levo e monto. Eu falei, tá, então tá bom. Eu lembro de quando ele temos um saiu circo. de lá, ele mandou me soltar, tô saindo daqui hoje, à noite, vou chegar aí, tá hora de cedinho. Nossa. Eu falei, beleza, ainda faltava, tipo, 5 mil. Aham. E não tinha. E ele chegou, ele faltando dinheiro. E a gente, Deus, ele saiu de lá, falta 5 mil. Onde a gente vai arrumar esse dinheiro? E o homem vindo no caminho. E ele chegou, a gente passou o dia, literalmente, o dia todo montando. E a gente terminou de montar a luz do farol do carro. Aí terminou e o restante. Aí, não, vamos ali no banco. Nossa. Tipo, alguma coisa vai acontecer. E sei que quando a gente chegou lá, tinha o valor exato de que precisava. Meu Deus. Né? Porque você tinha que ir em banco. Hoje na época não tinha aplicativo, né? Não tinha Pix. Deu um tempo maior pro milagre acontecer. Mas aí comprei a nossa primeira lona, Nossa, que que durou bênção. em torno de 4 anos. Aí ficou bem velhinha. Agora a gente comprou essa que a gente tá agora, que também já faz uns 4 anos, que também já... Que é o que dura quando você compra de segunda mão, né? Em torno de 4, 5 anos. E agora a gente quer uma nova, 0, pra ter essa duração Pra de durar, aham. 15, Sim. mais ou menos. Pra ficar tranquilo, né? Isso. Uhum. Porque a gente não viaja muito com a lona. Sim. Porque É que tem um desgaste, Nossa, é- né, Nossa. mesmo. e é um né? trabalho, porque a gente não tem né? caminhão, e então tem Aham. que... É difícil. Adaptar. Isso. E a montagem, desmontagem, Uhum. é bem complicado. Então, agora a gente quer nova. A nova lona. Zero bala. Vai vir Vai vir, aí. vai vir. Aham, vai. E aí ela vai durar mais tempo. E eu achei o fabricante dessa lona sem querer. Uhum. Que eu entrei, que eu faço parte de um grupo de donos de circo aqui do Paraná. Eu coloquei, galera, me dá aí referências de fabricantes de lona, que eu quero comprar uma lona nova. Aí mandaram, conversa com tal, muito bom, esse aqui eu fiz a minha. Aí eu mandei uma e mandei a foto do nosso circo. Eu quero uma igual a essa, Uhum. tal, de tal tamanho, tal. O cara, rapaz, essa lona foi eu que fiz. Como assim foi eu que fiz? Não, mas não era da dona senhora tal, que era de São Paulo. Falei, eu comprei dela lá em São Paulo. Nossa, foi eu que fiz, mas essa chegou lona tem no quase fabricante de 15 novo. anos. Olha só. Daí, nossa, que legal saber que ela ainda existe. Ela Existe, vive. ela Ela vive. ainda existe, está sendo utilizada, bem utilizada. Aham. Aí eu conversei com ele, aí ele, por causa disso, eu falei, nossa, tem um projeto assim, funciona assim e tal. Cara, que lindo trabalho, tô feliz. Peraí. Aí fez um preço, camarada, eu vou te dar de brinde uma marquise, que é a lona menorzinha que você coloca na frente, onde geralmente funciona a praça de alimentação. Eu vou te dar uma marquise que ainda legal. Aí eu fiquei mais empolgado. Aham, então ela já tá lá, só. Só esperando. Tá aguardando. E você falou sobre esse grupo de outros artistas. Como que funciona para vocês essa demanda de trabalhos? Vocês conseguem patrocínio? A prefeitura ajuda? Ou são as próprias pessoas que convidam vocês, que bancam? Como que funciona isso? Tem um pouquinho de tudo, né? A gente recentemente começou a entrar nessa coisa dos editais. Muito novo pra gente. Mas a vida toda foi sempre juntando nós mesmos, ou a convite das pessoas que faziam. Então foi Por sempre... conta, por na conta. cara e na coragem. Sempre foi. Aham. E uma coisa que a gente escolheu, no nosso circo você nunca paga pra entrar. Mas paga. Mas Mas paga ela pra sair. tava lá. Aprendeu, né? Você viu como eu sou? Rápido, Isso aí é rápido, né? Nós falando em pagar, já lembrou. Pergunta de espetáculo, não lembro. Pagar, ela lembra. Nunca paga pra entrar. Né? Na ideia de que quanto mais, melhor. Sim. Quanto mais gente
tendo tendo acesso à cultura melhor. Uhum. Então, quando você cobra, por mais que o valor seja R$10, é R$5, mas é R$5. Aham. E pensando no público, às vezes a pessoa deixa de ir porque é R$10. Uhum. Eu quero, mas eu tenho 3 filhos, então... Trintão, né? Uhum. Mas chega lá, tem uma pipoquinha. Tem uma criança que vai pedir a pipoca. Vai pipoca, vai que é o algodão pedir. doce, que é não sei o quê. Aí é 50. Tem 50 no final de semana? Não tenho. Uhum. Então não vou. Então a ideia é abrir. E eu acho que ficar tá muito acessível. ligado também ao nosso estilo de vida, né? Porque nós não é errado cobrar, imagina, artista. Claro. Né, tem que Claro. cobrar. Vive Mas disso, nós né? somos artistas que fazemos parte de uma missão também, né? Eu acho que tá muito ligado ao que a gente faz, né? Sim. Então, estamos ali nessa organização, a Jocum. Nós entendemos nosso dom, nossa vocação, aquilo que Deus nos deu como chamado de vida é as artes. Então, a gente está fazendo isso, a gente não cobra. Então, tá muito ligado a esse princípio também, né? Sim. No final a gente passa o chapéu. Para aqueles que podem contribuir, Quem porque a quiser gente contribuir. precisa, né? Claro. Sim, sim. Porque para manter a sustentar. estrutura não é simples. Uhum. É igual, vamos comprar uma lona nova. 60 mil. Só a lona, sem contar a ferragem, né? Mas graças a Deus já estamos terminando de reformar o nosso. Sim. Já esperando a lona nova. Uhum. Mas a gente passa o chapéu, que aos Sim. poucos vai entrando um valor que nos ajuda a manter a estrutura Claro. e tudo mais. Sim. E vocês já conseguiram ser aprovados em editais? Sim, conseguimos. Ano passado, né? Foram em dois lá em Que Abaixo. legal! Aham. legal. Um projeto foi o Alegria de Viver, que a gente apresentou em todas as escolas municipais de Almirante Tamandaré. É uma legal. circulação de espetáculo, né? Em todas as escolas. E o outro foi nosso primeiro espetáculo teatral da companhia. Daí a gente fez 4 apresentações, então foi por esse edital também. Ah, Circo Real e seu segredo. Primeira produção teatral, o nome Circo Real. Achei fácil do circo, né? Mas quando a gente criou, a gente fez a primeira montagem, a gente apresentou e realmente não tinha uma apresentação de circo mesmo. Era contando a história de uma família, de um circo que pegou fogo. Então é teatral mesmo. Sim. Sim, personagem, texto. Texto e enfim. E o mais circense que tinha era uma família de palhaços. A mãe palhaço e a Pimbim, que era a filha. E aí, né, a gente fez agora uma releitura. Aí no final a gente colocou um númerozinho circense porque a ideia é que o circo reviveu, né? Que o circo reviveu depois da saga lá de pegar fogo e tudo. pegar fogo e tudo, descobriu quem colocou, quem não E colocou. a gente tinha por quê. acabado de ter uma escola de circo, né, na missão. Então, tínhamos alunos dessa escola de circo ali com a gente, que voltaram como integrantes da companhia, né? Então, a gente tinha o elenco que estava ensaiando a peça, texto, tudo. E a gente aproveitou essa galerinha para somar nessa parte, monociclo, acrobacia, Malabares, legal. aéreo. Rechearam daí e o ficou lindo o espetáculo. espetáculo. aham. E como que foi? Vocês conseguem compartilhar algumas experiências de levar vocês como missionários, cristãos, artistas, levar esses projetos culturais para as escolas? Como que, assim, experiências com alunos, com pessoas que assistiram, que foram tocadas? Ixi. Tem algumas, na verdade. Deixa eu lembrar aqui. O que eu mais gosto nessa questão de ir para as escolas é a reação que a gente tem do público. Eu falo que a gente foi apresentar numa escola especial Ai, sim. e era só de adultos especiais. Todos, a plateia era especial. Eu falo que foi a melhor plateia. Melhor público. Porque assim, eles têm a inocência da criança por serem especiais, mas são adultos. Então, todos sentadinhos, todos estilosos, óculos escuros. Porque era um dia especial que o circo, eles se produziram. Eles estavam mais produzidos do que nós. E mais, a troca que nós tivemos com eles foi lindo.
da participação e a troca foi lindo. Aí à tarde, e foi muita troca. Foi muita troca. Público, plateia, eles empolgados, riam e faziam comentários no meio do espetáculo. E à tarde foi com criança. E a gente começou o espetáculo e eu vi que as crianças começaram a... Foi murchando, foi tal. Aí a gente tem um mini circo, né? O circo tem 3 metros, 3 por 3, né? 9 metros quadrados, desse tamanho assim. Que bonitinho. Na verdade, a gente fica escondido dentro, o picadeiro fica esse que vocês fora. levam. Isso. É desse da alegria de viver. Isso, aí a plateia fica fora. Então a gente sai de dentro do circo pra apresentar. A gente tava lá dentro assim, gente, a gente tem que animar. A gente estava acostumado, tinham feito várias vezes. É uma gritaria, né? Pra começar. Sim, Eles veem aquele círculo lá. Fica... Isso, a gente Nesse sai, dia, eufóricos, né? silêncio. a gente saía, fazia as piadas e as crianças E as assim, crianças não reagiam. não reagiam. E A todos maioria o quê? Tinha crianças tinha com autismo, várias- enfim, várias particularidades. Cada um tinha a sua, enfim. Aí terminou, a gente tá lá dentro assim meio, nossa, que coisa, não? No sentimento que a gente tinha que eles não tinham gostado. Terminou, as professoras assim, como vocês conseguiram fazer essas crianças ficar 40 minutos em silêncio? Foi Era o um- contrário. Porque o normal, aí quando terminou o espetáculo, que nós entendemos Que a elas estavam normalidade. prestando Atenção. Que a gente conseguiu. Sim, Hiperfoco, toda essa Isso. questão da neurodivergência. Foi algo positivo. Que elas né? não A saíram gente- correndo, não se assustaram. Quando a gente terminou o espetáculo, que liberou, que a gente entendeu. Que legal. Correndo e gritando. E o que eu lembro dessa experiência, eles avisaram a gente sobre as crianças com autismo e eles têm uma sensibilidade ao som. Sim. E o nosso espetáculo a gente já chega cantando, com instrumento. Então a gente fazendo teve barulho. que adaptar pra eles, né? Então acho que pra nós foi um bom exercício também dessa sensibilidade Sim. pro público que De a gente adaptar tava. o público. Né? Não chegar chegando com palhaço, Assustando, mas né? saber as sutilezas. Então foi muito legal. Que legal. Essa experiência. E saber medir até onde você consegue ir. Porque o palhaço tem muito de... Porque tem um dos nossos números que a gente sai andando no meio da criançada. E a gente sabe que entra, não entra. Se eles ficaram com medo e correrem. Sim. E no Tem final... toda uma sensibilidade, né? Para aquele público específico. Em geral, né? Que às vezes a gente planeja uma forma de apresentar o espetáculo, sente o público e muda tudo. Muda. Né? Não dá pra achar que tá com a fórmula ali, você vai chegar e vai. É isso aqui. Principalmente com criança. Sim. Principalmente com criança. Que criança gostou, ela bate palma, não gostou, ela... sai daí, próximo! Você ouve de tudo. A reação é imediata. É imediata. De criança, né? Melhor público também, né? Honesto. É verdade. Mas o abraço no final, pra mim, é... Quantas vezes eu ouvi? Olha, melhor dia da minha vida. Aí Quantas isso é muito vezes legal. eu ouvi isso? Melhor dia da minha vida. Tio, quer te dar um presente. Aí tira uma cartinha. Um desenho. A gente que tem fizeram. algumas. A gente foi um varal desses. Que bonitinho. De cartinhas e desenhos que recebemos deles. Porque eles gostaram e querem demonstrar esse afeto, né? E pra mim, o que marcou porque esse espetáculo ele foi para um público bem infantil, assim, bem criancinhas. E assim, eu cresci em família cristã, né, gente? Então, assim, com a minha infância protegidinha, eu chegava nessas escolas, eu ficava em choque com algumas coisas que eu via de contexto que essas crianças vinham, assim, de falar palavrão pesado, ou uma ultra sexualização, né? Sexualização. Então, acho que o Alegria de Viver, ele veio pra trazer, assim, um espetáculo pra linguagem delas, proteger a inocência. E o circo tem essa coisa que traz o sonhar, né? O risco também. A gente tinha lá pessoas que é do acrobacia, a menina que põe a perna aqui. Então as crianças vinham, olha, tia, eu também sei fazer, né? Sim. E ao mesmo tempo que tem esse elemento do risco, ai, será que... Né? Meu Deus. Tem o palhaço, que chega e traz o alívio cômico, e traz a identificação, né? Isso aqui eu sei fazer, né? Isso aqui, e ri junto. Então...
foi muito bacana, assim, esse espetáculo para esse público. Pra gente falar assim, vou fazer a minha contribuição em trazer um espetáculo, sabe, lúdico, com uma boa mensagem. Pureza. Porque o que essa galerinha vê aí na internet, que eles têm acesso, é terrível. Então, É muito pesado, é muito muito precoce, pesado, né? muito. Uhum. Então foi um projeto muito especial pra gente. Assim. Que legal. Foram 66 apresentações. apresentações. Nossa. Só nas escolas. Era E toda só em semana. Almirante? Só em Almirante. Aí o legal foi que o projeto foi tão gostoso, foi para nós divertido e isso acho que atraiu o público, que as escolas de outras cidades, Curitiba, começaram a olha, convidar. uma professora viu e comentou, vocês não podem vir aqui, agora a gente tá aí. Foi. Aham. Apresentando nas... Essa peça ainda tá em cartaz? Tá. Ah. A gente vai mudando, convite né? agora, né? Agora é convite. Ano Então passado- nos convide. Quem quiser convidar, né? E essa mensagem dessa peça, ela é explicitamente cristã ou não? Ela é sutil, assim? Não diria que ela é explicitamente cristã. Ela carrega os princípios, né? Aham. Mas assim. Até. E ela é muito aberta. Ela é porque é um. Você tem ali os palhaços que vão ser o MC. E você tem vários números circenses. Então ele muda. Não é toda apresentação que é igual. Que é igual. Então ela é bem flexível, né? Flexível. Uhum. Então, assim, tem números que trazem mensagens sobre identidade, contra a violência. Um número ou outro tem uma música, talvez com temática cristã, mas nem todos, assim. Sim. Mas, Não por é exemplo, a esse. gente foi na tragédia do Rio Grande do Sul, Uhum. nós fomos para lá. Né? A base foi com a primeira equipe que foi para Socorro. Sim. E aí a gente ficou um tempo indo para lá. E a equipe fica 1, 2 semanas, volta, troca a equipe. Uhum. E nós fomos a segunda equipe a ir. E quando a gente foi, a ideia era, vamos ajudar. Começamos a limpar, aham. conseguimos doações e tal. E no meio do caminho, no processo de organização, Deus falou com a gente. E foi muito claro assim, vocês foram chamados para quê? Então, aonde está o chamado de vocês na bagagem aí? Uhum. E não tinha, na bagagem tinha água, tinha produto de limpeza. Falei, então, arruma a mala direito. Uhum. A gente colocou o cirquinho lá dentro da bagagem, o nariz, legal. o sapato. E fomos pra lá. Daí nós chegamos, nós moramos no abrigo junto com eles. Aham. Com os Junto moradores. aham, que legal. Da galera que tava desabrigada Desabrigada. por causa Uhum. da enchente. E a gente chegou num dia, já no finalzinho da tarde, quase noite. Cheguei pro responsável do abrigo e falei assim, olha, a gente tá aqui pra servir, o que vocês querem que a gente faça? A gente pode pensar, tem isso, tem isso, tem isso. Mas, além de tudo isso que a gente pode fazer, nós trouxemos um circo. Como assim você trouxe um circo na carretinha da van? Tem um circo. Como assim tem um circo? Não, se quiser, a gente pode montar o circo aqui dentro amanhã e fazer uma apresentação. Mentira. Pô. Vou gastar a pecada toda, né? Não, trouxe. Daí ele... Então pode. Amanhã de manhã? Tá. Aí no outro dia de manhã, cedo, a gente já tomou café e já montamos o cirquinho, né? E já apresentamos. Ele, cara, que coisa fantástica. Que fantástico isso. Vocês topam fazer em outro abrigo? Olha só. Opa, tá aí pra isso. Aham. E a gente apresentou em muitos lugares. A gente foi de abrigo em abrigo, assim. Apresentando. Apresentando. E aí, nisso, foi o Alegria de Viver. Aham. E ele mudou um pouco. O final do Alegria de Viver mudou pela situação, Sim. Uhum. Então, o último número era uma mágica que eu fazia e que no final falava sobre esperança. Sobre quando você perde o controle da situação, que eu faço uma mágica e começa a dar errado a mágica. Eu chamo alguém da plateia para me ajudar e aí eu faço com que a pessoa da plateia me atrapalhe. Sim. Não, corta essa corda aqui. A pessoa corta errado. Não teve aula de matemática? Como é que é o seu nome? A pessoa fala, Michele. Nossa, então eu peguei a pessoa errada. Cadê a Cristina? Brincando e tal. Até no final, que eu falava sobre quando a gente perde o controle, porque a mágica tinha um negócio e ela veio e atrapalhou tudo. Agora eu não sei o que fazer.
Aí eu falo sobre o milagre da esperança. Existe esperança, e essa esperança está em Jesus. E quando a mágica acontece de verdade, e a corda que ela cortou 4 vezes, volta a estar do tamanho normal. Uhum. Aí a gente mudou o final do Alegria de Viver pensando... Adaptou para a situação que vocês estavam vivendo porque lá. a ideia é dar esperança. Uhum. A gente foi apresentar na UBRA, que é a universidade lá, Sim. e tinha, sei lá quantas 1000 pessoas, eu não lembro o número, morando dentro de um ginásio. Uhum. Era, assim, absurdo o contexto de vida. Sim. Era um em cima do outro e... Enfim, a gente passou convidando as pessoas para o espetáculo. Apresentamos. No final tinha um senhorzinho, assim, paradinho, assim. Daí... Aí primeiro vem a criançada e pula e quer abraçar e quer tirar foto. E o senhorzinho no mesmo lugar, o espetáculo inteiro. Terminou o espetáculo, ele veio, esticou a mão, eu estiquei a mão. Muito obrigado. Eu falei, muito de nada. Mas obrigado pelo quê? Muito obrigado porque você foi o primeiro. E primeiro o quê? Aí ele, já me deram roupa, já me deram comida, já me deram colchão, até casinho pro meu cachorro. Mas vocês foram o primeiro a trazer esperança pra mim. Nossa. Que forte. Que massa. Não posso perder a coca, calma. A gente fez uma aposta. Vai chorar, vai Pode chorar. chorar, pode chorar. Dani, ganhamos café. Ela falou, não, eu tenho certeza que você vai chorar. Vai chorar, tenho certeza. Eu nunca choro. É bom botar pra fora. E pra mim foi algo muito especial, Nossa, assim. com certeza. E é bonito ver o lugar da arte aí também, né? Sim. Obrigado. Nessa tragédia. Me senti até gente agora. Vocês foram pra qual cidade? Eu não tava nessa viagem. Foi pra capital mesmo. Não, Ou foi pra Canoas? Não. Eldorado. Eldorado. Eldorado, isso, Eldorado. Que foi bem... Foi. terrível Agressivo ali, lá, né? aham. Eldorado foi bem terrível. E nesse dia, a gente foi. Durante a manhã, a gente apresentou na UBRA 2 vezes, que eram 2 ginásios gigantes. Foi lindo. Saímos de lá, e a galera que foi com a gente tava assim: trouxe bota, luva, eu quero entrar na água, eu quero. Aí eu, bora, hoje à tarde a gente vai entrar na água. E a gente foi limpar as casas e tal. Enfim. Aí eu tava ajudando a colocar coisas no caminhão e tirar coisas do caminhão. Coisa assim, né? O lixo, Entulho. entulho. O lixo que eu digo era a casa das pessoas, a vida das pessoas no caminhão. Sim. E quando eu cheguei, eu disse, nossa, o que é o lixão da cidade? Eu disse, não, aqui é só entulho da enchente. Eu fiquei assim, aqui é o sambódromo. Eu fiquei Em choque. em choque. Aham. Era muita coisa. Aí voltamos. Aí no final, o pastor de uma igrejinha pequenininha estava recebendo as equipes. Falou assim, você que é você que é o palhaço, o moço do circo? Eu falei, sou. Vocês trouxeram? Sim. Uhum. Você não quer fazer uma apresentação só para os voluntários? Porque tá muito tenso, eu tô sentindo o pessoal pesado. Sim. E seria bom dar uma risada. Uhum. Só que a gente já tinha um evento marcado pra noite. Falei, pastor, a gente não pode. Já tem um evento à noite e tal. Nossa, seria tão bom, né? Falei, é. E nisso, no meio da tarde, aí eu continuando. Aí eu vendo a galera, aí um sai de dentro de uma casa chorando, outro abraçado com alguém chorando. Porque era a vida das pessoas sendo jogada no caminhão. Uhum. No lixo, é. Falei, não, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí eu liguei para o responsável do abrigo nosso. Disse, olha, recebemos um convite, a gente queria muito ficar. Peraí. Mudei a apresentação de vocês de hoje à noite, que era num abrigo, para amanhã, pode ser? Ai, Pode que ser. ótimo. E nós ficamos.
E na ideia nossa ia ser o quê? 30 pessoas, que é os voluntários. Sim. E a gente criou um espetáculo bem... Vamos rir. Vamos rir porque é o que a galera precisa. Sim. E aí a gente entrou dentro do cirquinho e oramos e tal, aquele negócio todo. Quando eu saí, que eu sou o primeiro, eu faço a abertura como mestre de cerimônia, eu saí e tinha gente pendurada até nas lâmpadas. Tava cheio. Tava lotado. E a gente tava esperando 30 pessoas, e a igreja lotada, porta aberta, e tinha gente pra tudo quanto é lado. Aí fizemos o primeiro número, voltei pra dentro do circuito. Gente, vamos mudar tudo. Tá lotado. Tá lotado, vamos mudar. Como assim? Vamos mudar. Vamos Não, mudar gente. na hora. Improvisa, vamos ver como é que vocês estão. Circo é assim, bora improvisar. É tudo improviso, vamos improvisar. E a gente mudou os números, até a metade seguiu, que era pra dar risada mesmo, porque todo mundo tá falando rir. E no final nós trouxemos de novo essa ideia da esperança. Porque aí eu começo contando a minha história, que em 2000, na minha cidade também teve uma enchente. E a minha casa teve 1,80 m de água dentro. Meu Deus. Nossa. E eu vi a bondade de Deus depois de tudo isso. Então eu começava contando a história, fazendo a mágica e tal. E foi uma noite muito especial. Muito especial. Que eu falei, se você tá aqui hoje e você vê que você se encontra nesse lugar sem esperança, eu quero dizer para você que existe um Deus que traz a esperança de volta. Da mesma forma que um dia lá atrás eu vivi isso, a minha família viveu isso. E tiveram pessoas que oraram com a gente, nos suportaram e trouxe a esperança de volta. Eu quero fazer isso com você. Vem cá que eu quero orar com você. A gente vai começar a arrastar as cadeiras para trás, desmontar o circo, porque não cabia de tanta gente vindo. E eram todos voluntários. Era a pessoa da comunidade. Além dos voluntários. Porque as pessoas começaram assim, o circo vai apresentar, o circo vai apresentar, o circo vai apresentar. Foi espalhando. Foi espalhando, e de 20 voluntários, a igreja estava cheia. Nossa. Tanto que a gente mudou na hora, porque a gente percebeu que não era só os voluntários. Porque os voluntários eram quase todos jocumeiros ou o pessoal da igreja. Sim. E a ideia do pastor era dar risada só. O negócio, tipo assim, vamos rir pra Relaxar. E quando a gente percebeu e viu que era a galera da comunidade que tinha perdido a casa, perdido tudo, falei, não, opa, vamos adaptar. vamos adaptar. E foi muito legal. Com certeza, incrível experiência levar arte assim num lugar de desastre, né? Sim. Porque a gente tem uma ideia do impacto que causa aqui no dia a dia, quando apresenta numa escola, quando apresenta num teatro, numa igreja. Mas quando as pessoas estão numa situação extrema de vulnerabilidade, e levar uma mensagem de esperança, assim, que faça com que as pessoas sejam tocadas e acreditem que elas podem superar aquela situação, com certeza só um artista consegue descrever o que é viver isso. É lindo ver, acho que o cuidado de Deus para essas pessoas, porque Deus é um Deus que olha pra gente de forma holística, integral, né? Então, ele levou lá o sustento físico, né? A assistência que eles precisavam, mas também existe uma alma, né? A gente crê, né, como cristão. E Deus se preocupou também em trazer essa esperança, né? Então, eu acho lindo ver como Deus se preocupa com cada detalhe, né? Como ele mobiliza, né, as pessoas. Restaurando cada área, né? Foi completo, né? Não só. E, com certeza, marca a vida dessas pessoas, né? Porque a gente tem um amigo que foi ser capelão lá, de tragédias, especificamente para tragédia em Canoas, e ele ficou morando lá. Olha. Porque daí ele falou, depois que passou esse momento, que precisava que limpasse as casas, que trouxesse alimentos, essas pessoas continuam com esses traumas, né? Sim. Então Deus direcionou ele e ele ficou lá, casou com uma gaúcha. Ligeiro, foi ligeiro. Perdeu tempo. O ministério completo, né? Que legal. E como que vocês avaliam esse impacto da arte na vida das pessoas, assim? Como que é isso para vocês? O impacto da arte. Pensar. Que barulhinho. Eu acho que a arte por si tem o poder de tocar pessoas. Pode fazer uma troca? Pode, Do nada.
Peraí, percebi. pausa aí. Pausa aqui, Pausa. gente. Vocês vão conhecer Pausa aí, outra ó. integrante. Oi. Oi, Dani, seja bem-vinda. É um prazer ter Obrigada, obrigada. É a Dani que foi convocada a dar essa resposta. É, eu tava ali no meu mundo em off. Eu falei assim, Dani, você vem aqui. Você falou do impacto da arte na vida das Isso. pessoas, né? Olha, pra mim, eu sou muito apaixonada com arte. Né? Então, pra responder isso, assim, eu preciso falar um pouco como é que eu vejo a arte, né? Então, pra mim, eu já fui inserida na arte desde criança, não sabia, fui ter informação disso, entender que eu era realmente, né, artista depois, porque eu não sabia conceituar o que eu sentia e como é que eu via a vida, né? Mas era arte. Sim. Então, para mim, a arte, assim, quando ela chega em algum lugar, quando ela toca um grupo, né? Uma pessoa que seja, ela abre esse espaço do sensível, né? É como se ela expandisse, de repente, a recepção daquela pessoa, né? Da vida, das ideias, qualquer coisa, por uma via que não estava aberta. E a partir de agora ela abre, né? Então, quando eu penso público, o que acontece... E assim, porque a gente é uma companhia cristã e a gente também é missionário, né? Então a gente não só vive a rotina de uma companhia, mas a gente vive a rotina de um missionário. Sim. Né? Muito. Uhum. Então, a gente foi para, por exemplo, muitas igrejas. Igreja não necessariamente é o lugar que você pensa assim, por mais que hoje você vê, tem muita arte na igreja, tarará, mas assim, eu ainda me pergunto se tem mesmo, né? Sim. Então, quando a gente chega em igrejas e você propõe, principalmente aulas, workshops e tudo, aí eu percebo, né, que o impacto que a arte tem. Então, para mim, ela abre reflexões sobre você mesmo, sobre como você tem vivido, sobre o que você tem observado na sua vida, ou você tem dado atenção ao quê? Será que você não está perdendo o mais lindo da vida? Né? Então, não só claro, esse primeiro impacto que o entretenimento também traz muito, né? Sim. É óbvio, Uhum. ele causa, mas para mim a arte ela vai mais, ela começa a encher a cabeça de pulgas atrás da orelha, né? Ao que você tem dedicado seu tempo, você tem observado isso e tudo. Então, o feedback que você começa a ver, né, depois na hora dos abraços, na hora dos comentários e tudo mais, Sim. você vê que levou a pessoa a pensar outras coisas, né? Levou a pessoa a observar outros detalhes. Por causa de uma apresentação, por causa de uma coisa que foi totalmente cômica às vezes, ou dramática, pode ser, mas ela ficou... isso aqui. Mexeu. Então, pra mim, eu observo isso. E assim, né? Eu sou dançarina primeiro. Acho que é o que mais, assim, eu tenho espaço dentro de mim pra ser dançarina. Mas sou muito atriz também. Então, eu já fiz umas performances urbanas, assim, né? Nesses lugares, assim, né? Que, claro, a gente sabe que provoca mais estranhamento, né? Antes de tudo. Mas... é nessas horas que você percebe esse despertar. Que você percebe por que a rotina não para? Por que você não... né? Por que você não tá prestando atenção nisso? Por que isso aqui te incomodou tanto? Então você vê que a arte, ela causa muita reflexão. Né? E pra mim isso é o mais apaixonante. Sim. Seja da criança ou do adulto. Aham. Ela vai pensar em algumas coisas, né? Sim. Mesmo o que incomoda, ela vai trazer. Eu falo que a arte ela tem o poder de acessar caixinhas. Talvez caixinhas que estão lá guardadas. Você nem lembra mais. Sim. É como uma música. Às vezes você ouve uma música que te faz lembrar de uma pessoa. Ou um cheiro que te faz lembrar de um lugar. A minha esposa fala assim, toda vez que ela sente cheiro de giz de cera, essas giz de criança, ela lembra da salinha, da escolinha dela, Quando ela era criança. coisas nesse sentido, né? Sim. Então a arte ela tem o poder de acessar caixinhas. Sim.
E quando acessado, essa caixinha se abre. Né? Então, o apaixonante na arte é isso. De repente, é uma música que você tocou no meio do espetáculo que abriu essa caixinha e te deu o acesso a essa caixinha. Toda vez que você abre, você tem o acesso a ela. Sim. Sim. Às vezes é uma frase, às vezes é um cheiro. Uma imagem. Uma Que imagem. foi construída, né? No espetáculo nosso agora do Circo Sobre as Águas, eu faço uma cena com bolhas de sabão. Sim. Né? E a ideia é que eu quero pegar as bolhas de sabão e colocar dentro do balde de volta. Mas quando você toca na bolha, ela sempre vai estourar. Até o momento que eu pego a bolha, ela se transforma em uma palpável, né? Eu passo um pouquinho de brinco com ela e tal. E eu tive um retorno disso que eu achei muito legal. Ela me disse, nossa, quando você pegou aquela bolha, eu fiquei pensando em mim. Eu falei assim, não, porque às vezes eu fico tentando coisas e essas coisas parecem impossíveis. O que eu faço? Eu desisto. E naquela hora, quando você conseguiu pegar a bolha de sabão e transformar, que é uma bolinha de cristal, eu falei, nossa, se eu persistir, será que eu vou conseguir pegar a bolinha? Nossa. Então, no momento, quando a gente estava criando, não era assim, eu vou colocar bolinhas para a pessoa pensar. Filosofei sobre as bolhas. Eu só quero pegar a bolinha e colocar as bolhas de sabão, colocar dentro do balde. Pra ser engraçado. E só que isso acessou nela, né? E esse lugar do persistir, porque eu fico tentando. E uma hora consegue. Dando aula agora, eu estava em Recife dando aula de palhaçaria em Recife. Terminei a aula, um menino me abraçou e falou assim, você conseguiu me fazer voltar a ser criança. Porque uma das coisas que eu falo na minha aula de palhaçaria é que, o que eu acredito muito, que não existe pessoa no universo que não tenha criatividade. Não existe. Todo mundo nasceu com criatividade, ponto final. Todo mundo. O que acontece é que a gente cresce. Aí cresce as pessoas assim, você vai amadurecer quando? Não vai deixar de ser criança, não? Eles me falam isso até hoje, né? É um momento de desabafo, isso é real. Aí eu respondo, não. Quando você vai crescer? Aí, por essa obrigação de crescer, eu começo a engessar. Bem isso. Começa a engessar. E ele falou assim, eu tive que crescer muito cedo. Então, antes da adolescência, eu já tive que parar com tudo. Ou parar de brincar. E aqui, na aula de palhaçaria, você me fez voltar a brincar de novo. Nossa. Agora ele falou assim, agora eu quero ser palhaço para continuar brincando. Que legal. Eu acho que isso que eu acho lindo na arte, esse acesso. De repente, eu abri uma caixinha da adolescência ou da infância que foi cortada porque tive que crescer. Ele não falou o motivo e se ele não falou também não fiquei perguntando. Mas quando ele abriu, a gente acessou a caixinha. Isso é tão poderoso. Eu tenho uma frase na minha aula de criatividade, que nessa vida a gente está sempre lecionando, né? Em todo momento. E aí começaram a pedir esse assunto, criatividade. Uma semana falando de criatividade. Então, eu fui estudar mais, né? E uma frase, assim, que é marcante, que eu deixo até em todos os meus slides, ela fica ali embaixo como uma nota de rodapé para ninguém esquecer, né? Que é o adulto criativo é a criança que não morreu. Né? E isso causa um impacto. Deixa eu anotar aqui. Eu te empresto o material. O adulto criativo é a criança que não morreu. Né? Então, existe a transição, né, da fase infância para a fase adulta, é claro, mas a gente não precisa morrer em muita coisa. Né? Então, quando você precisa, quando você precisa da criatividade, é impossível você não
acessar algumas memórias e algumas coisas da infância. Sim. Mas quando ela, né, morreu em muita coisa, é mais difícil, né, você resgatar. Então, é importante a gente migrar para a fase adulta sem ter morrido como criança, né? Nossa, e tudo isso revela a importância mesmo da arte, né? Porque, às vezes, numa sessão de terapia, você não consegue expressar aquilo que a terapia indicada todos deveriam fazer. Com profissionais sérios. Sim. Mas, às vezes, você não consegue o que, às vezes, no momento de uma aula, de um exercício, você consegue colocar pra fora, né? Exatamente. Até essa questão de dança, né? Eu ministro muita oficina de dança e tudo isso. E, assim, em contextos cristãos, é bem mais difícil, né? Eu tenho a minha linha de pesquisa toda, eu vou lá no corpo e eu viajo, eu gosto muito de estudar a questão corpo, como é que corpo se associa com espiritualidade, por que a coisa é essa, por que de repente a gente intelectualiza mais, né, o cristianismo, enquanto ele tinha que ser realmente movido e corporificado. Então tem muita coisa aí que eu viajo no meu estudo. Mas é difícil, você é convidado, quero uma aula, né, para um grupo de artes de igreja, ou grupo de dança de igreja. Eu cheguei no meu lugar então, né? Beleza, grupo de dança, eu já vou chegar 5, 6, 7, 8, vamos embora. E aí eu fico lá e parece que o corpo não tá. Aí eu chego e falo, gente, cadê o guarda-roupa onde você escondeu o corpo aí, que a gente precisa trazer ele pra cá? Sim. Tá faltando o corpo, né? E a dificuldade, né, de você... Vamos fazer uma roda e sentar no chão? Eu falei, não, como assim sentar no chão? Não é uma coisa séria? A gente não tá... Então, tem muita coisa engessada e tem muita coisa, né, que infelizmente o contexto cristão engessou mais, né, do que quem não está no contexto cristão, o que é muito lamentável, né? E que tem que cada vez mais ir se abrindo e voltando à vida, voltando ao movimento, mas que dificulta muito o fazer da arte, dificulta muito a reflexão, dificulta muito entender o contexto infantil, né? Dificulta a criatividade. Meu Deus, a gente fez uma vez uma dinâmica muito simples. Nem era dentro de artes. A gente foi trabalhar numa casa de acolhimento perto de Guarapuava. E quando a gente chegou lá, a gente percebeu que tem que fazer muita coisa com as crianças. Sim, eles são nosso alvo. Viemos por elas. Mas a gente tem que fazer muita coisa com esses cuidadores. Sim. E aí a gente se dividiu. A gente dividiu a equipe. Não era plano. Então uma equipe fica com as crianças e uma equipe com os cuidadores. A gente vamos, né? Porque uma vai refletir no outro. Tem que fazer alguma coisa aqui. Então, vamos começar num básico aqui, gente? Vamos assim, um jogo bacana. Pega uma folhinha, coloca aí na sua folhinha algumas qualidades suas. E foi a primeira vez que eu tive, né, uma das moças, mulheres casadas, ela falou assim, eu não consigo colocar. Nossa. Não tá saindo nenhuma. E ela ficou assim, um pouco desconcertada, mas assustada com ela mesma. E eu não sei em que outro momento da vida talvez ela ia perceber que ela não conseguia identificar, olhar pra ela e ver que, caraca, qual é uma qualidade minha? Meu Deus. Não saía. E a gente, vamos pro grupo dos universitários aqui. Vamos alguém falar, né, gente? Galera, com a qualidade da fulana e tal, pra ajudar ela nisso aí. E aí a gente foi trabalhando com os cuidadores. Mas é uma das coisas que, infelizmente, o contexto cristão, dificulta a reflexão. Sim. Né? E quando é exatamente o cristianismo que é o espelho diante de você. Mas a gente deixou ele um pouco fosco demais, às vezes. Engessado, não né? tá dando pra olhar pra dentro de si, né? Então é uma das coisas que... E acho que bem baseado nisso que você tá falando, o que vocês acham que é o principal desafio pro artista que é cristão hoje? O que ele enfrenta? É difícil escolher um, né? Pra dizer assim. Bom, eu acho que eu vou falar o primeiro que vem na mente, mas né, dá pra ir lembrando outros, aí se alguém quiser falar. Mas, pra mim, hoje, pensando, artista cristão nesse mundo. Então,
o primeiro desafio maior, talvez, seja entender, talvez, não entender totalmente, porque a gente nunca entende totalmente uma coisa, mas a gente começa a entender, mas entender como é que a minha arte pode comunicar espiritualidade, uma vez que essa espiritualidade tem que estar totalmente atrelada a tudo que eu sou, não só no meu ofício artista. Sim. Porque às vezes quando eu penso assim, beleza, vou colocar aqui uma peça, uma obra, e ela precisa, né? Precisa falar de Deus, precisa levar o valor, precisa tarará. E aí eu fico lá martelando na cabeça. Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Será que é nessa hora? Será que é nessa cor? Será que vai ser no texto? Será que vai ser na música? E aí é uma coisa, quando a via sensível tinha que estar aberta no meu exercício de interpretar as escrituras para mim. Então, assim, é como se eu tivesse que expressar um pouco mais naturalmente a justificação, a vinda de Jesus, o perdão e várias revelações que a Bíblia tem, porque ela está corporificada em mim. Então, eu dou conta de expressar, mover, pintar, cantar e tudo mais, aquela revelação. Porque no meu exercício espiritual ela já estava. Então, é como se, de repente, a gente tem uma facilidade de perder o nosso principal diferencial como artista cristão, que não é fazer essa arte gospel, porque também já tá aparecendo o título, né? É arte gospel, é arte cristã, é uma arte evangélica. Eu fico assim, não é. Não tem esse nome. Mas já tá tendo, né? Porque daí as pessoas já vão classificar. Beleza, já coloquei um rótulo, não preciso nem ver. Já sei mais ou menos como você vai fazer. Sim. Né? E aí, então, não é. A gente não quer mais um artista cristão que tá tentando ir atrás desse rótulo, né? Do que é que você é. Põe uma música cristã e dança. É isso que é. Sim. Põe uma roupa X Põe um Jesus entrando. E dança. É isso que é. Então, aí, de repente, se eu faço uma performance ali, né, estranha e tudo mais, aí você não entrou, né? Não era arte cristã. Então, não foi, né? Não chegou. Mas é que você não viu que eu tava lá pegando o texto de Coríntios, e eu levei ele pras veias. Eu levei ele pros meus tendões, entendeu? Não, você fica muito no... como é que você tá se fazendo? E a gente faz mais um assim. Aí, de repente, a gente tem esse novo entendimento que a galera tá assim, eu sou super atual aqui, né, gente? Tô super na onda, que é ser profissionalíssimo na minha técnica, mas sou cristão. E você, uau, né? Uma pessoa, assim, técnica, impecável. Você olha, mano, podia entrar em qualquer companhia que der, mas eu tô fazendo isso dentro da arte gospel. Aí você, e como é que você faz? Eu danço a música gospel, mas com toda a técnica que eu tenho, com tudo... Falei, então, mas imagina a sua técnica movendo ressurreição, cara. Mas imagina essa sua técnica movendo eu não quero perdoar, mas eu vou perdoar porque existe um Cristo em mim. Como é que seria esse músculo movendo, cara, essa expressão? Sim. Então, assim, caramba, tô tentando falar qual é o maior desafio do artista cristão hoje. Eu pensei que você estava desabafando. Então, também, porque eu sou essa artista cristã que tô aqui pensando qual é que é o meu maior desafio. Sim. É mover a profundidade das escrituras e não tentar correr atrás dessa uma artezinha que, põe uma coisa gospel que daí vai ser gospel, entendeu? Não é. Você tem o livro mais profundo, mais humano, mais sensível, que abastece a nossa espiritualidade. Então, o maior desafio é entrar nas profundidades dessa espiritualidade e potencializar ela com qualidade. Sim. Uau. Muito boa a sua resposta. Você quer um abraço agora? Quer um abraço? Não deu pra fazer uma frase, né? Não Você quer um abraço? Sigam ela nas redes sociais. Quer um abraço? Muito bom, muito bom. Quase que eu comecei a chorar agora.
Deixou umas reflexões. Agora eu tô com vergonha, não sei nem o Agora que não precisa falar. responder, não, tá, Caê? Não, depois dessa... Depois dessa, eu né? acho que a Dani tá... Corretíssima. É isso. Acho que a gente apoia Concordo. o argumento da Dani. Só alguns anos vivendo junto, pensamos iguais. Muito, né? Muito Muito. tempo. Sim. É isso que você falou, é extremamente pontual, né? Sair desse clichê que muitas vezes é uma preguiça nossa, tanto no relacionamento individual com Deus, quanto na técnica, de imitar alguma coisa que já existe, uma fórmula que já deu certo. E aí e às vezes Deus tem algo tão específico, né, para revelar para nós, assim, e tão profundo. E aí quando a gente vive esse tipo de experiência, acho que essa palavra que você falou, profundidade. A gente sai desse universo da cópia, né? É porque tem muito do mesmo Sim. que enquanto um país, vamos olhar para o nosso, um país que já é evangelizado, já ouviu, muito, não tem alguém que nunca ouviu. Talvez alguém não ouviu com clareza o que é o evangelho. Mas aquelas frases de sempre, aqueles pastores e tudo mais que aparece o tempo todo na Sim. mídia, Essa pessoa já entrou em já tem contato. Quase toda disso. casa brasileira Já tem tem o Salmo muito 23 disso. aberto em cima. então beleza. Então, é isso, então né? entendemos que não é isso que vai levar a galera a encarar uma vida com Jesus e entrar pelo caminho estreito. Não é isso. Então, eu tenho que ir mais profundo. Sim. Se eu tô pensando em um país evangelizado, não é isso que vai mover. Sim. Esse tempo atrás, o Jimmy, que é o fundador da Jocum Brasil, ele marcou ele estava nos Estados Unidos, na verdade em Kona, com o Lori Kane, que é o fundador da Jocum, que faleceu ano passado. E o Loren chamou todos os que a gente chama de grupo de anciões, os fundadores anciões, para a última reunião. Tipo assim, eu vou morrer, então eu quero falar aquilo que Deus está nos mandando. E fez a reunião, o Jimmy voltou, ele chegou na terça e marcou uma reunião com a gente na quarta. Só que eu preciso conversar com os anciões de Curitiba. E nós fomos. E o Jimmy estava super empolgado. Já um senhor americano com sotaque mineiro. Então isso aí já é... A mistura. Ele falando sobre essa nova onda que está sobre nós, que é traduzir a Bíblia para todas as línguas maternas do mundo. Só que da forma oral. Olha. Ou visual. Aí falando, empolgado, que o Loren disse. Aí a Dalva, como sempre, Uma anciã. uma anciã, olhou assim: Jimmy, como que eu vou aprender uma língua nova agora com quase 70 anos? O Jimmy falou assim: cada um de vocês tem uma função. Dalva, você não precisa aprender uma língua nova. O que você tem que fazer? Você tem que impulsionar os jovens que estão chegando na sua base. Aí ela: isso aí eu sei fazer. E faz mesmo, joga a gente cada bomba. E começou a olhar para cada um que estava sentado na sala e conversou: você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, a sua função é essa. E começou a vir, aí tava chegando em mim, né? E eu tava aqui, ó. O sanguíneo. O que é que ele vai falar? Chama eu. Aí ele, você não precisa nem dizer. E pulou! Que ódio. Aí Não precisa nem dizer. e eu voltei na van, eu fui dirigindo a van, e todo mundo comentando no carro: não, porque isso, não. E eu aqui, ó. Eu não preciso nem dizer. Porque eu, né, você, quem é você na fila do pão? Fique quieto. Tá chegando agora. Daí, aconteceu tudo, e eu voltei: cara, por que ele não falou? Aí, tempos depois, a gente fez uma apresentação, e o Jimmy tava na apresentação, terminou, ele me procurou. Quando vocês começaram a apresentação, eu pensei que uma ser daquelas que a gente não entende nada no final. Mas quando vocês terminaram, eu disse: eles entenderam. E o que ficou no meu coração é: nós, como artistas, já é muito claro o que temos que fazer. Nós temos que tornar visível aquilo que é invisível
para a maioria das pessoas. Ou seja, o mundo espiritual tem que se tornar visível. E se torna visível em nós. No nosso dia a dia, na nossa produção. E como isso? Tendo a profundidade na palavra de Deus. Essa palavra tem que estar encarnada em nós. Então, a minha brincadeira de palhaço, ela flui de uma palavra encarnada. A minha dança, ela flui de uma palavra encarnada. Eu não pego uma música e danço. Não, eu já estou vivendo a palavra. Então, tudo que eu faço tem que vir cheio disso. Então, quando o Jimmy olha para mim e fala assim... Você já sabe o que tem que fazer. Você já sabe o que tem que fazer. Você já sabe. Nós, artistas, temos que tornar visível aquilo que é invisível. Que as pessoas não estão vendo. Sim. E tá sendo falado, mas não estão vendo. Exatamente. Não está sendo absorvido. Porque está sendo gritado. E quando é muito grito, mais incomoda do que fala. E de repente você chega com a sua arte e acessa essa caixinha. Sim. Então, para mim, o grande desafio do artista cristão é entender isso ao ponto de entrar nesse lugar de profundidade na palavra de Deus. Sim. Né? Porque artista bons tá cheio. Sim. O mundo tá cheio de artistas excelentes. Nós precisamos de artistas excelentes, sim. Mas precisamos de artistas excelentes, cheios da palavra de Deus. Para trazer visível isso. Sim. Essa... Como é que eu perdoo? Tá com dificuldade? Eu vou te ensinar. Como é que eu vou te ensinar? Pregando para você? Não, isso aí o pastor já faz. Sim. Não é? Eu vou mostrar para você como é que faz isso. E você monta uma cena de teatro, né? A Nádia e a Dani que gosta de chorar. Eu sou do drama. Monta a cena do perdão. Né? No Alegria de Viver, a gente tem uma brincadeira com isso. É 3 palhaços brincando. No final, ele começa a se tapear na brincadeira e até que um chega e não é assim que funciona. Tem que perdoar, como perdoa, como é que a gente faz com as diferenças. Então, a gente tem que aprender a se tornar visível a palavra de Deus. Sim. Mas para tornar visível, ela tem que estar aqui. Ela tem que estar aqui dentro, tem que estar fluindo assim. Eu lembrei de uma situação com dança, nesse sentido que eu queria contar, que vai ser um pouco engraçado também. Mas a gente fez um trabalho na minha cidade, levando uma equipe de Jocum com artes. E o meu pastor, que realmente é o meu pastor, que me enviou, né? Saí lá da minha cidade, uma cidade minúscula, gente, minúscula mesmo. E aí ele falou assim, tá acabando a temporada de vocês aqui, faz uma dança no culto, porque eu comecei dança na minha igreja. Sim. Foi o primeiro lugar onde eu comecei a pôr em prática, né, a coisa. Então, assim, eles têm um afeto muito grande comigo e com esse negócio de dança. E faz uma dança só você, não precisa pôr o grupo todo, não, tal, pra finalizar. Nossa, com certeza, com uma alegria pra mim, né? Mas eu entendo que eu tô dentro da igreja, então tem coisas e coisas. Hoje eu não faria o que eu fiz. Não faria mesmo. Mas eu tava ainda tão assim, né, cheia de... Tinha acabado de sair da faculdade, então os pensamentos estavam a mil. Eu falei assim, não vou fazer nada parecido, vou buscar uma coisa mesmo. E comecei a ter tempo com a Bíblia, perguntei a Deus, tudo, e falei, ok, então o que eu preciso fazer é a dificuldade do ser humano de se levantar, a dificuldade de estabilizar, e que eu só consigo isso quando eu olho pra Jesus. Senão eu vou ficar no chão. Eu não consigo. Mas, cara, nossa, gente. Aí lá fui eu, toda de preto, falei, não vou pôr cor nenhuma, não precisa de cor pra isso, não precisa de maquiagem, eu só não gosto. Vou pôr um cilião, vou pôr não sei o que. Não vou, cara, eu tô falando uma coisa humana, vou ficar mexendo de glitter, não precisa disso. Então, assim, né, depende muito do que você vai fazer. Então, eu crua, eu descalça, eu isso aqui mesmo, eu vou falar do ser humano. Aí fui lá no altarzinho da igreja, né? Ainda era carpete, né, então queimava um monte, tinha que cuidar. Então, a dança toda foi. Claro, eu sempre uso uma coisa que é um pouco neutra, instrumental. Se eu não tenho como criar uma trilha, porque eu não tinha como fazer isso durante viagem, eu peguei uma que fosse mais neutra, mas que pudesse levar, sensibilizar para o meu assunto.
Então, uma música instrumental, ok. E fiquei no chão, me debatendo a música toda. E nos últimos segundos, eu ficava de pé e eu contemplava Jesus. Gente, olha, oh Deus, eu não faria isso mais. Eu só sei que eu sou mais contemporânea, né? Então eu tava lá no chão e vai, e arrasta, e não consegue, tenta, não consegue, e levanta e cai de novo, e levanta e cai de novo. Eu só sei que, assim, eu tava muito em mim, eu tava muito profunda, e pra mim tava tudo ok. Eu não tinha percebido que, hoje eu percebo que a igreja toda ficou tipo assim, em O choque. que é isso? Ficou assim, aí sabe quando volta, daí o pastor, ele assim... Amém, né, irmãos? Ai, glória a Deus. Mas sabe quando não vai pra lugar nenhum? Não tem o que... Aí, mas teve um rapaz que ficou atrás de nós, não era da igreja, ele ficou atrás da nossa equipe o tempo todo. Enquanto a gente estava na cidade fazendo nossas apresentações, ele ficava. E ele queria fotografar. Ele era fotógrafo profissional. Então, eu faço as fotos de vocês e eu dou pra vocês sem cobrar nada, mas eu quero ficar com vocês. E a gente, assim, legal. E a gente não sabia, mas ele, assim, ele não era cristão, ele tinha conhecimento, mas estava totalmente longe de Jesus. Longe. Gente, esse menino colou na gente. Quando a gente ia pra igreja, ele ia. Quando a gente estava em casa, no nosso tempo de descanso, ele ia lá pra descansar com a gente, pra tomar café com a gente. Então, assim, ele foi o único. Gente, vocês tinham que ver essa cena. A gente tava lá no culto, na igreja. A igreja, do jeito que eu falei pra vocês, assim. Abismada. Enquanto eu tava lá me debatendo no chão. E ele, gente, eu não posso nem falar muito nesse microfone, senão vai dar conflito aqui. Ele ficava num choro histérico o tempo todo que eu tava dançando. Ele começou aqui, né? E eu escutando, lá dançando, eu escutando. Falei, Senhor, o Senhor tá fazendo alguma coisa. Eu não sabia que era ele, né? E aí vai. E foi. Gente, eu sei que no final, de verdade... Meu Deus. Tava tendo... Gente, a pessoa se entregou. Ele se lavou. Ele é de tudo. Mas foi só ele. E o resto da igreja. Tô imaginando a igreja assim, ó. Aí eu A igreja assim. assim, Senhor amado. A igreja já tá contratada, né? Mas assim, né? Eu Nossa. fui muito pro que eu tinha que fazer pra essa temática e tudo. Pegou Sim. uma pessoa, o restante E não. trouxe uma cura. Volto a dizer, não faria isso de novo, né? Faria um pouco mais. E eu acho que eu ia pro clichê nesse momento, não sei. Mas assim, eu fui com muita profundidade, né? Sim. No negócio. Levei pro músculos e pro corpo, mas não. Aí eu penso assim, foi pra um, mas Alcançou foi aquele pra um um ali, né? Foi pra um. E foi pra um, às vezes, aparentemente, né? Às vezes alguém tava quieto ali, né? Saiu. Mas foi muito engraçado, gente. Ai, Foi que muito legal. engraçado essa experiência. Eu nunca esqueço. Nunca esqueço. Muito bom. Que massa. E o... Acho que tem a ver com tudo isso que a gente tá conversando. Qual que é o maior sonho de vocês, assim, enquanto artista? Tanto individual quanto nesse grupo e nessa missão, né? Eu tava falando até agora. Você quer pular e depois volta pra cá? Sonho, eu sei. Na verdade, eu não digo sonho, mas eu tenho um chamado de vida que transcende só o sonho. E, bom, o meu primeiro sonho, o chamado de vida é que Ganhei a aposta duas vezes. que todos conheçam o Deus que um dia me alcançou. Que porque ele mudou a minha história radicalmente. Então, e eu quero muito que as pessoas conheçam esse Jesus real, verdadeiro, Sim. né? E a partir disso, eu entendi o que é que eu tinha que fazer o resto da minha vida, né? Que é o fazê-lo conhecido. Mas também entendo que eu não sei andar sozinho. Eu não posso andar sozinho. Eu sou de gente, eu gosto de gente, Sim. gosto de atrair pessoas. E uma das minhas objetivos de vida é encontrar esses tesouros perdidos por aí. Pessoas assim como eu, como a Dani, a Nádia,
que são chamados, vocacionados por Deus, que têm um chamado muito específico no que fazer, mas estão perdidos. Perdidos no sentido de... não, a arte é só isso daqui que eu vejo dentro da minha igreja. Uhum. Então, eu estou cumprindo o meu chamado, fazendo talvez até da melhor forma que eles conseguem, mas ainda muito limitado. Sim. Ou até mesmo algumas pessoas que eu tenho visto que até abandonaram o sonho porque, não, isso aqui não é para mim. Isso aqui não dá futuro. Uhum. Então, um dos meus sonhos, ou do meu chamado, é ir encontrando essas pessoas e despertando nela o que foi despertado em mim. Sim. Esse desejo de conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Uhum. Muito bom. Acho que essa é uma resposta muito importante. Pensando em sonho, o que eu mais desejo, e às vezes eu tenho medo que isso aconteça quando eu tô com 90 anos. Mas... Abertura total. Não, você foi para um lugar muito simples para sonho. Tá, nossa. Bom, individualmente, acho que o que eu mais desejo nesse lugar de arte, né, e ser parte da família de Deus, é dar conta de expressar, dar conta de mover, dar conta de manifestar em arte tudo é muito, é uma boa parte com muita verdade daquilo que é a vida com Jesus. Assim, poderia, assim, eu sonho em ter um grupo. Gente, eu amaria ter um grupo que, assim, entendeu a visão, entendeu a profundidade da coisa, se comprometeu de corpo, alma, espírito, cabelo, cílios, tudo, entendeu? Entrou no negócio e não vamos fazer outra coisa até atingir a maior excelência que a gente pode nessa vida, nessa terra, enquanto vivemos. Gostaria, mas eu prefiro não pensar, porque talvez eu acho que eu vou estar bem longe de alcançar isso. Por quê? A gente já tá andando um tempo, assim, eu tô, sei lá, vai dar uns 15 anos que eu conheço esse ser aqui, que a gente caminha juntos também, né? Como companhia, como grupo. E aí você tem é isso que eu quero pra minha vida toda. 2 anos, vai embora. Aí vem, vai embora. Vem. Então, assim, eu não vou querer sonhar com esse negócio, não. Eu penso assim, eu quero chegar, né, a manifestar em arte com profundidade. Eu não quero ser simplista, não quero escolher uma pequena parte e tá bom aqui. Não, eu quero entrar nas entranhas, eu quero estremecer, eu quero fazer o mundo espiritual dar uma boa de uma abalada, assim, com a arte que eu faço, promovo e manifesto. Queria que fossem algumas pessoas junto? Queria. Sim. Mas, primeiro, assim, esse é meu sonho. E aí, a segunda parte do sonho é essa. Eu gostaria de espalhar esse desejo. Eu gostaria de ter mais parceiros. Eu gostaria de... Talvez não vai ser um grupo, não vai andar comigo, beleza? A questão geográfica é complicada. Mas, então, que muitos artistas entendam isso e entrem de corpo, alma, de tudo para manifestar a profundidade do que é viver com Jesus. Porque o que todo mundo está procurando, o que todo mundo está gritando, o protesto da alma da humanidade é exatamente o que está na palavra de Deus. Só que é estranho, porque parece o exato oposto. Então está sendo muito mal contado. Sim. Porque é exatamente isso. O que as pessoas querem, o que elas gritam, o que elas botam nos cartazes e né, protestam de formas assim até antiéticas e tudo mais, é o que a Bíblia tá dizendo. Só que elas não sabem, então foi bem mal contado. Sim. Então é o meu maior sonho. Uau. Gente, vocês são muito Não, a Nádia falou que quer profundos. responder também ali. Quer responder, Nádia? Mas é Quer sonho, responder, sonho. Nádia? Eu dou... Você tá dentro.
Não, e é muito legal ouvir vocês enquanto artistas, assim, a gente também aprende muito e é uma conversa que não apenas faz com que a gente crie algo para que os outros reflitam, mas nós mesmos refletimos nessa conversa com vocês. sempre. Então, estou muito feliz de termos tido esse encontro hoje. Eu quero agradecer. também. Quando que a gente vai fazer um espetáculo? Aldeias Art 7. Não criarei expectativas. Não quero. Circo, comédia, drama. Como a gente vai conseguir juntar tudo Ai, isso? é legal, é legal. Adoro. Legal, Colocar né? um drama no circo é massa. Legal, olha, Tem que acontecer, né? a proposta tá aberta. Tem que O acontecer. convite tá aberto. Mas muito bom, gente. Muito obrigada por terem vindo aqui nessa manhã de última hora, né? Eu convidei vocês e vocês toparam. Então, eu tô bem feliz, assim. A gente Obrigada. teve isso registrado. Então, a gente vai poder bom. depois ouvir novamente. E que Deus medo, né? abençoe vocês. Ai, Isso é vocês bom, ficou também. registrado. O que será que eu falei? Obrigada por convidar. Então, obrigado, gente. Obrigada. E tamo junto nessa É isso nessa aí. missão, nesse chamado. Isso. Beleza. Tamo junto. É isso, então. Gente, se vocês quiserem contribuir com a Lona, a gente vai deixar aí o Instagram do Art7 junto no vídeo. E aí vocês podem contribuir com esse sonho e com esse chamado. E se inscrevam no canal, espalhem esse vídeo. Vamos alcançar novos artistas que não estavam aqui hoje, mas que também estão sedentos, né? É isso, aí. gente. Obrigada. Obrigada. Valeu.